Olá, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre o terceiro livro da República. Então, como sempre, está registrado aí nessa tela de acompanhamento em amarelo quais livros nós já vimos. Então, gente, dando continuidade lá ao livro 2. Lá foi iniciado o tema da educação, mas esse tema não foi concluído. E seria uma educação de quem? Seria uma educação das crianças para que elas se tornem guardiães. E antes que alguém vá procurar aí, eu já pesquisei, viu? E pode escrever tanto guardiães quanto guardiãos. Então fica aí a critério de cada um o que vocês preferem. E quem seriam esses guardiãos? Esses guardiães seriam os soldados e governantes dessa cidade. Qual cidade? É essa cidade imaginária que está sendo pensada pelo Sócrates. Eles tanto promoveriam, né, a proteção dessa cidade quanto a administração. E aí ele fala que as crianças, para se tornarem guardiães, elas seriam educadas por meio da música e por meio da ginástica. E aí o assunto da música começa lá no livro 2, mas ele não é concluído. Ele fala sobre a música no sentido de mitos, que eu até falei qual é o meu entendimento sobre o que era o mito para os gregos antigos. Então, os mitos, né, são histórias aí sobre deuses, sobre heróis e também sobre o homem reto. E esses eram os modelos que eles davam para suas crianças, os modelos elevados do que eles poderiam ser. E esses modelos tinham qual objetivo? Tinha por objetivo induzir as crianças, instigar elas, inspirar elas a atingirem a moderação, a coragem e a sabedoria. Então, por isso, Sócrates fala que era tão importante que se selecionasse quais mitos contar às crianças. Então, essas histórias tinham que ser histórias que as fizessem ser corajosas, livres e que elas temessem mais a escravidão do que a morte. Ele fala que mesmo o homem reto, ele também não teme nem lamenta a morte, nem a perda de seus bens, nenhuma desgraça que o atinja. E ele fala que esses modelos, eles também não devem ser representados em estado de euforia, porque um riso intenso também representa uma mudança intensa. E o que é valorizado aqui é a moderação. E aí ele fala que esses guardiães, eles também eles devem ter fortaleza de ânimo. Eles não devem ser subornáveis e eles não devem ser ávidos por dinheiro. Então, esses modelos também não podem ser mostrados dessa forma para as crianças. Então, é muito importante que esses modelos não sejam retratados como maus, que eles sejam retratados como melhores como os homens. Eles não podem ser retratados com os mesmos defeitos dos homens, para que essas crianças lá no futuro elas não tenham desculpas para serem más e nem para se lamentar. Então, essa daqui era a educação da alma promovida por meio dos mitos. E aí ele vai falar mais sobre as histórias. Ele fala que as histórias podem ser contadas em forma de narrativa simples ou em forma de imitação, que seria com personagens e com falas, um teatrinho, né? A narrativa simples é quando um narrador conta a história. E assim, para mim, eu até achava que uma pessoa pode exercer bem muitas atividades, como por exemplo aqueles polímatas árabes que eu falo lá no vídeo do filósofo autodidata. Mas a opinião de Sócrates e de Platão não é essa. A opinião deles é que cada pessoa só pode exercer bem uma única função.
Então, por isso, eles falam que é melhor que os guardiões não imitem outros, porque eles precisam cuidar da liberdade da cidade. Essa é a função deles. Mas que se eles forem imitar, que eles imitem somente modelos de firmeza, de sensatez, de nobreza, para que eles não se moldem e se adaptem a modelos inferiores. Porque o Sócrates diz aqui que imitações se tornam hábitos. Por isso a gente deve tomar tanto cuidado com o que imitar. E aí, finalmente, chega aqui quando Sócrates fala sobre a música, no sentido que a gente entende hoje, que é de cantos, de melodias e de ritmos. Mas o tratamento que seria dado seria igual lá aos mitos. Aqui na música, nas melodias também, elas devem imitar a forma de viver e o ritmo da vida do homem íntegro, do homem bom, do homem corajoso, do homem temperante. Então ele fala que nada de choros e lamentações. Não é para ter choros nem lamentações aqui nessa música, na música dessa cidade. E com isso, né, a cidade seria aí purificada dos seus luxos. Então ele fala que essa educação por meio da música, ela é muito efetiva, ela é muito eficiente, porque ela penetra no íntimo da alma e ela faz a pessoa reconhecer por afinidade o que é belo e bom. E aí aqui acaba que a música é referida só nesses dois sentidos, tanto de mitos quanto de melodias. Mas ele fala que nas demais artes também se deveria tomar o mesmo cuidado na seleção do que mostrar às crianças, para que elas tenham contato somente com o que é belo e que elas habitem num lugar sadio e que elas não sejam nutridas com imagens de vícios. E aí, depois disso, ele começa a falar sobre a ginástica. Ele fala que a ginástica seria, né, a educação para o corpo. Então ele fala que é a alma boa que faz com que o corpo seja o melhor possível e não o contrário. Por isso, as crianças devem ser educadas primeiro por meio da música, que é para a alma, e depois pela ginástica. Mas ele não dá detalhes do que seria essa ginástica, quais seriam esses exercícios. Ele só fala que ela deveria ser simples e moderada. É uma ginástica que simples e moderada para promover a saúde do corpo mesmo. Inclusive, ele diz isso daqui. O zelo excessivo com o corpo é sempre um empecilho para a prática e manifestação da virtude, pois dificulta todo o aprendizado, reflexão e meditação interior, por angustiar-se a respeito do corpo. E aí aqui ele vai falar que o maior indício da educação má e viciosa é a grande necessidade de médicos e juízes. Daí a gente pode concluir como que está a nossa educação, né? A educação da nossa sociedade. Então, gente, ele fala que quem melhor mistura aí a música e a ginástica, quem melhor faz essa mistura de música e ginástica e as traz de modo equilibrado em sua alma é o mais harmonioso, corajoso e temperante. Então, o objetivo dessa educação está aí, é atingir a harmonia, a coragem e a temperança. E aí ele vai falar aqui sobre os guardiães mesmo. Ele vai falar que o lema desses guardiães seria fazer a cada oportunidade, sempre que possível, o que julgam melhor para a cidade. E que esses guardiães, eles seriam submetidos à prova do fascínio. Eles seriam submetidos tanto à dor quanto ao prazer,
para verificar ali quem não se deixa enganar e é fiel ao lema. Então seria escolhido para governar somente quem não se deixasse enganar e quem se mantivesse fiel ao lema. E ele conta que é a história de um mito fenício. Esse mito fala que o Deus, ele misturou, quando ele criou o homem, ele misturou ouro, prata, bronze e ferro em sua constituição. Então, em alguns homens, ele misturou ouro, em outros prata, em outros bronze, em outros ferro. E esses homens constituídos de ouro é que seriam os aptos a governar. Os de prata seriam seus ajudantes. E os de bronze e ferro seriam os agricultores e os artesãos, seriam os demais cidadãos lá da cidade. E que os chefes, eles têm por obrigação conduzir para o governo da cidade, para governar a cidade, somente aqueles constituídos por ouro. Então, mesmo que ele tivesse um filho que não fosse um filho deles, que fosse de bronze de ferro ou de ferro, não poderia ser conduzido ao governo da cidade. Por quê? Porque esse homem de ouro seria o homem como a substância ouro, seria o homem incorruptível. Então, por isso, não é por não é por privilégio. Esse homem, ele seria conduzido ao governo da cidade, ele seria apto a comandar, ele seria apto a governar, porque ele é incorruptível. Então, somente ele poderia ser conduzido ao governo e que se alguém de bronze ou de ferro fosse colocado lá, que a cidade pereceria. E aí ele vai falar um pouco também sobre como seria a vida aí desses guardiães. Ele fala que eles morariam em tendas, como se fossem acampamentos de guerra. Ele fala que eles também teriam uma vida comum e eles não teriam propriedade que fosse exclusivamente sua e que os seus suprimentos, a sua alimentação, as suas roupas e tudo o que eles precisassem, mas apenas na medida do necessário, seria fornecida pelos demais cidadãos. E aí ele diz isso daqui sobre os guardiões. É impiedade misturar a posse do ouro divino com a posse do ouro humano. Por isso não terão qualquer contato com o ouro. E aí, já aqui concluindo, eu escolhi esse trecho que fala o seguinte: o verdadeiro amor, por natureza, ama a ordem e o belo, com temperança e harmonia. E eu escolhi esse trecho tanto por sua beleza quanto porque eu vendo o vídeo anterior sobre o livro 2, eu achei muito feio algo que eu disse lá, que foi sobre amar o dinheiro, porque o dinheiro não é algo pra gente amar, né? Mas assim, sejamos bem sinceros, o que a gente mais busca hoje, pelo que a gente mais é ansioso e afoito, é pelo quê? É por nos tornarmos aí como esses modelos elevados? É por sermos como esses modelos elevados? Ou é pelo dinheiro e pelo que ele pode nos proporcionar? E assim, que o dinheiro não seja necessário, mas é em que medida, em que proporção a gente está cuidando também dessa harmonia de nossa alma. E aqui, né, com esse livro 3 a gente já aprendeu como cultivar isso e, e bora praticar aí essa harmonia em nós também, né? Não só correr atrás de outras coisas, mas correr atrás também do melhor,
da nosso aperfeiçoamento, é, do melhor que nós podemos ser. É, é isso, gente. Eu agradeço aqui a companhia. Um beijo e até a próxima.